Bem, bom dia a todos. A razão da gente estar aqui, eu e o Tinga, infelizmente o Klaus não pôde estar, mostrar a preocupação da diretoria do Cruzeiro com fatos acontecidos ontem na reunião, aonde, ao que parece, existe um direcionamento para, caso o segundo jogo seja no Independência, a torcida do Cruzeiro ser proibida de ir ao jogo. O Cruzeiro vê isso com muita preocupação. Estamos tentando pedir para o nosso diretor jurídico, Fabiano, tentar marcar uma audiência com o Ministério Público. O Cruzeiro vai tentar marcar uma audiência com o governo do Estado, para se pedir que o nosso rival tenha total direito de mandar o jogo aonde eles quiserem, mas a torcida do Cruzeiro tem total direito de assistir a final do campeonato. O campeonato já vai para quase 100 anos e a gente acredita que proibir a nossa torcida de assistir um jogo é o cúmulo do absurdo. Eu vou pedir para o Guilherme ler as declarações do Coronel Schubert ao jornal Hoje em Dia, né, Guilherme? Hoje em Dia. E depois eu quero comentar as declarações. A questão não é a polícia ter preguiça de trabalhar, a questão não é a polícia assumir incompetência ou não querer fazer. Muito pelo contrário, a nossa situação extrapola o campo propriamente dito. Nós temos que enxergar todo o entorno do estádio, visão macro da cidade, com deslocamento das duas torcidas rivais por excelência, de histórias super conhecidas, como já vimos. A nossa situação é essa: avaliar o que trará o maior conforto para o torcedor de bem, garantir a segurança daquele torcedor de ter acesso ao campo e voltar para casa com segurança. Desta forma, foi analisado o Independência como negativo a presença de duas torcidas deste tamanho, dessa rivalidade, para uma possível final no estádio. Bem, 3 pontos eu ia falar. Primeiro, eu cresci e fui em clássicos no Independência Velho. E o Independência Novo foi investido mais de 150 milhões de reais de dinheiro público para se modernizar um estádio. Eu acho uma loucura se investir 150 milhões de reais de dinheiro público e depois falar que não tem como manter segurança no estádio. Para os senhores terem ideia, o estádio de Muriaé, que foi reformado, custou 10 milhões de reais. Né? Um estádio aí com quase 20 mil, 10 a 20 mil pessoas, não sei ao certo. Segundo, o Cruzeiro tem o maior respeito pela Polícia Militar. Vamos tentar conversar com o comandante-geral da Polícia, com o Coronel Schubert. A gente acredita que o coronel se equivocou pelo seguinte: deslocamento de torcida vai ter no jogo no Mineirão e no Independência. Deslocamento de torcida para o jogo do Independência, teoricamente, se precisa de menos policiais para fazer, porque vão ir 6 mil atleticanos no Mineirão e menos de 2 mil cruzeirenses no Independência. A gente teve uma informação que foram deslocados mais de 1.100 policiais, vocês podem até confirmar isso, não sei se é verdade, foi nos dada essa informação por um repórter, para a medalha da Inconfidência. Isso daria quase se esse mesmo efetivo for deslocado para o final do Campeonato Mineiro, tanto a medalha da Inconfidência quanto a final do Campeonato Mineiro são 2 eventos da maior importância no Estado. Se esse efetivo que foi deslocado para a medalha da Inconfidência, daria quase um policial para cada 2 cruzeirenses no estádio. Não existe como falar que não vai ter segurança nesse caso. E o terceiro fato é o seguinte: a gente vê... Desculpa, só relembrar aqui. A gente vê com muito respeito à polícia, com muito respeito aos órgãos. A gente vai no Ministério Público porque o Ministério Público atuou na final da Copa do Brasil para defender os interesses da torcida do Atlético de assistir o jogo daquela vez. E a gente já vai alertar o Ministério Público que, como um órgão também isento, que também defenda a torcida do Cruzeiro.
A gente vai no Comando-Geral da Polícia para mostrar para o Comando-Geral da Polícia que, para o torcedor cruzeirense, é muito importante para a final. Que o Atlético, isso não é uma briga Cruzeiro e Atlético. O Atlético tem o direito de mandar o jogo onde ele quiser. Se eles acham... O direito que não tem é de retirar nosso torcedor do estádio e usar isso como uma vantagem técnica para o nosso rival. Isso a gente não vai aceitar. Nós vamos em todas as instâncias jurídicas, governamentais, vamos pedir a todos, vamos pedir bom senso a todos, e o torcedor cruzeirense pode ter certeza que nós vamos lutar até o fim para o torcedor participar dessa final. Vamos com muita humildade, vamos enfrentar nosso maior rival numa final de Campeonato Mineiro depois de 2 anos. Acreditamos no nosso time, vamos com muita fé, queremos muito ser campeão, queremos muito que a nossa torcida esteja presente. A gente espera que todos os órgãos, governo, Ministério Público, polícia, usem o bom senso e sejam neutros e que defendam tanto a torcida do Atlético quanto a torcida do Cruzeiro. Esse é um apelo que a gente faz. Ô Bruno, e se após todas, estou fazendo obviamente uma suposição, após todas as tentativas diplomáticas do Cruzeiro de tentar resolver isso com o Ministério Público, com a polícia, com a Federação Mineira, se for decidido que não vai ter a presença da torcida do Cruzeiro no segundo jogo, o que o Cruzeiro pretende fazer? Existe a possibilidade de uma ruptura com a Federação, de não comparecimento ao jogo, alguma coisa mais radical que pode ser feita pelo clube, ou vai acatar a decisão? Olha, a minha vontade como torcedor, caso isso ocorra, é que não jogasse o segundo jogo. Porém, o Cruzeiro se orgulha muito de nunca ter fugido dos seus desafios. Aliás, clubes que já abandonaram clássicos não fomos nós, né? Se vocês procurarem na história do clássico. O Cruzeiro vai enfrentar o que for. O que eles mandarem, igual a gente enfrentou nesse campeonato. O que mandarem, começaram o campeonato, os primeiros 7 jogos, nosso rival jogou 5 em casa, jogaram o clássico para o final do campeonato. Na semana do clássico jogaram o nosso jogo para a segunda, nós tivemos menos tempo de descanso. O que tiver, o Cruzeiro vai enfrentar. Agora nós vamos lutar ao máximo para defender a nossa torcida. Vão se jogarem que a gente não tem força política, se jogarem que a gente se jogarem contra a torcida do Cruzeiro, que é nosso maior patrimônio, a gente vai fazer de tudo para responder em campo. E pode ter certeza que daqui a 1 ano e meio tem eleição e a torcida, nós somos 8 milhões de cruzeirenses que, mesmo não tendo se mobilizar nas últimas eleições, se a torcida do Cruzeiro sentir que o Cruzeiro está sendo prejudicado, a torcida do Cruzeiro vai se mobilizar. E todo mundo sabe que a torcida do Cruzeiro é mobilizada, a torcida do Cruzeiro juntos, nós somos muito fortes. Bruno, e com isso tudo que vem acontecendo, não só nesse clássico em específico, nos demais, o que está faltando para o maior entendimento entre Cruzeiro, Federação? Tem essa rusga? O que está acontecendo? Não, entre eu e o senhor Castelar não existe diálogo. Tá? Eu não vou falar antes de partida nem de final. Só posso falar que entre eu e o Castelar não existe diálogo e ele devia respeitar muito mais a instituição Cruzeiro, que infelizmente nem ele, nem o senhor Paulo Brax, nem o senhor André Aro, né? Adriano Aro, respeitam, né? Também lembrar o senhor Adriano Aro que o irmão dele, Marcelo Aro, é deputado, tá? E que daqui a 1 ano e meio tem eleição, que a torcida do Cruzeiro tem que ficar sabendo o que vem sendo feito pela Federação Mineira contra a nossa instituição. Não existe diálogo hoje entre Cruzeiro e Federação, infelizmente. Talvez na história, o Cruzeiro já teve várias brigas com a Federação, mas nunca teve um relacionamento tão ruim entre Federação Mineira e Cruzeiro. Ô Bruno, no regulamento do campeonato fala que o mando das semifinais das semifinais de final da federação. Poderia ter havido um erro aí de ter aceitado esse tipo de coisa, porque acaba ficando na mão justamente de quem pode decidir contra o clube? Paulo, eu acho que se o erro é a gente acreditar no caráter das pessoas, a gente acredita que a federação é neutra, né? A partir do momento que a gente já vai para um arbitral, achando que a federação só defende um lado, aí eu acho que o erro não é nosso, né? O erro é de quem faz isso, né? Volto a frisar, isso não é uma briga Cruzeiro e Atlético. O Atlético tem todo o direito de mandar o jogo aonde ele bem entender. Agora, não se pode proibir a torcida do Cruzeiro de se ir na grande final do Campeonato Mineiro. Isso não é correto,
Eu peço que repensem isso, peço que, com todo o respeito que a gente tem à Polícia Militar, que repense isso e que não tire o brilho da decisão. Ô, Bruno, você já disse em outras entrevistas coletivas aqui que é favorável que todos os clássicos sejam disputados no Mineirão com torcida dividida meio a meio. Ontem, na reunião, o que foi passado exatamente pelo Atlético com relação a isso? Eles não têm abertura nenhuma para considerar essa possibilidade? Não, ontem o Cruzeiro ofereceu que os 2 jogos fossem meio a meio. O Atlético acredita que tem uma vantagem técnica em jogar no Independência, apesar de nos últimos anos o Cruzeiro ter se saído melhor lá, mas a gente respeita a opinião deles. O Cruzeiro ofereceu os 2 jogos meio a meio, o Atlético não aceitou. É um direito deles. A opinião do Cruzeiro é essa. A gente acha que, se for investido 150 milhões de reais no Independência, sei lá quanto que foi investido para se renovar o Mineirão, né? O Tinga falou isso agora, antes de entrar aqui comigo. Falou assim, se for investido esse tanto de dinheiro público no Mineirão, a gente ter aquele estádio de primeiro mundo, né? A gente acredita, o Cruzeiro acredita que seria o maior palco. Porém, volto a frisar, o Atlético tem o direito de jogar, se quiser jogar na Arena do Jacaré, o Atlético tem o direito de jogar onde eles quiserem. O Cruzeiro tem sua opinião, o Atlético tem a sua opinião. A questão não é essa, a questão é o Cruzeiro ter o direito do nosso torcedor assistir a final. E eu não acho que eu estou pedindo muita coisa.